Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre doenças crônicas não transmissíveis. É isso que significa DCNT. De quem que será que a gente está falando? Então, essencialmente, nós vamos discutir aqui três grupos de doenças, tá? Que são o câncer, que está aqui representado, com dados do Brasil, de 1990 até 2010, essa curva aqui em azul. As doenças cardiovasculares, que estão representadas aqui nessa curva verde, interessantemente diminuindo, ok? E a diabetes, que está aqui representada, né, nessa curva amarela, mostrando um comportamento epidemiológico, vamos dizer assim, né, parecido com o do câncer. Vocês estão vendo que aqui na abscissa a gente tem, né, essas décadas, e aqui na ordenada a gente tem uma mortalidade padronizada em função do total de óbitos no Brasil. Então você vê que diabetes e câncer nessas últimas duas décadas, né, então em curso aqui numa década posterior a 2010, a gente não tem conseguido grandes avanços no controle dessas duas doenças, da diabetes e do câncer. E apesar de eu não trabalhar aqui, mas vocês veem que em outras doenças crônicas também a gente não tem visto isso, e a doença respiratória a gente tem tido algum ganho. É sensível mesmo, é um controle da perda de óbitos para as doenças cardiovasculares. O propósito dessa aula é que vocês tenham um pouquinho de condição de entender esses três grupos de doenças. Vamos falar um pouco primeiro da diabetes. Então aqui eu estou mostrando um dado nacional da diabetes no Brasil. 6% da população adulta no Brasil é diabética. Lembrando que há dois tipos de diabetes. Em cada um dos dois tipos de diabetes há duas subdivisões. Esses diabéticos são só os diabéticos chamados mellitus ou mellitus, né, que é a diabetes tipo 1, que, lembrando que essa diabetes mellitus ela tem ligação com a questão do controle da taxa de açúcar no sangue. A diabetes tipo 1 é uma diabetes que decorre de uma falta do hormônio chamado insulina, e a diabetes tipo 2 por falta do receptor para que essa insulina seja reconhecida pelas células. Aqui um outro problema, né, a prevalência desse problema no Brasil, da hipertensão, que é uma comorbidade importante que pode resultar em óbito em muitas pessoas, e aqui a coisa está um pouco complicada. Nós temos 22% da população adulta brasileira com hipertensão. A hipertensão por si só pode ocasionar inclusive o óbito, mas como eu disse, pode ser complicadora, ou seja, uma espécie de comorbidade com outras doenças. Em ambos os casos, uma questão que está muito associada à questão das doenças é de fato a obesidade, particularmente com a diabetes tipo 2. Existe essa associação entre a situação, né, da população brasileira, que infelizmente não é muito boa. Você veja bem que no último dado que temos, estamos com 53% da população brasileira em sobrepeso, muito maior do que a taxa, mas nem compara-se mais, embora isso não signifique outra coisa que não os números mesmo, que, por exemplo, a população de famintos no Brasil. Nós temos uma situação muito complexa, e você veja bem que quando partimos para a ideia de obesos, nós já temos 18% da população brasileira em estágio de obesidade. Isso é preocupante, porque a obesidade é um aumentador de problemas de natureza cardiovascular e de diabetes. Bom, além disso, uma doença crônica que muito assusta a população, não só a brasileira, mas a mundial, é o câncer. Né? O que vem a ser o câncer, gente? Células normais que adquirem algum tipo de alteração genética ou epigenética, e a partir dessa alteração, essa célula com essas transformações acabam por se dividir de maneira desordenada, podendo inclusive sair do seu local de origem e ocupar outras regiões corporais. Esse é o caminho, né, da evolução
das células tumorais do câncer no corpo. Então, uma célula normal sofre mudanças genéticas, algumas delas autogeradas, espontâneas, e em outros casos aumentadas por radiações, por vírus, por toxinas, por bactérias, por poluição, enfim. Essa célula, com essas mudanças genéticas, constitui uma célula já iniciada. É o que muitos autores chamam de lesão pré-maligna, que num ato de adquirir novas mudanças genéticas somadas às primeiras, pode resultar efetivamente num câncer. Esse tumor maligno local, em situação outra, ainda pode se espalhar, caracterizando um quadro chamado de metástase. Durante todo esse percurso, existem possibilidades terapêuticas, inclusive para casos onde haja metástase, que é esse espalhamento, mas a gente sabe que quanto mais cedo for detectado, a situação pode ser um prognóstico melhor, trazer um prognóstico melhor. Aqui eu coloquei dados do Instituto Nacional do Câncer, mostrando os tumores mais comuns em homens e mulheres. Isso aqui são os dados projetados para 2016, vistos sob a ótica de 2015, mostrando que nos homens o câncer de pele não melanoma, que é um câncer que não é de pinta, o melanoma é o câncer de pinta, um câncer mais agressivo, é o principal câncer masculino, sendo a próstata o segundo e a traqueia, brônquio e pulmão o terceiro. Isso tem muito ligado com a questão do tabagismo, que também aumenta as chances dos demais cânceres que vocês estão vendo em sequência, né, até o da laringe, por exemplo. E aqui, nas mulheres, de novo, pele, né, em primeiro lugar, o segundo, mama, o terceiro é o colo e reto, né, que é quarto, aqui só para a terceira na mulher, o colo de útero, o quarto câncer, né, mais importante no país para as mulheres, e depois o traqueia, brônquio e pulmão, a diferença, como eu disse, de quase 60% a mais de casos no homem diz respeito a um hábito de fumo mais recorrente no sexo masculino. Portanto, no Brasil, o câncer que mais preocupa a gente é o câncer de pele. Aqui, uma pesquisa feita com jovens entre os anos de 2002 e 2005 sobre o uso de filtro solar e o uso de chapéu como elementos de proteção para as radiações nocivas do Sol. E o estado que se mostrou menos protegido é o estado, na verdade aqui são as capitais, né? Mas é o estado do Espírito Santo, com Vitória, e o pessoal de Manaus e de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, se mostraram as pessoas mais cuidadosas, né? Pelo menos aqui no uso do chapéu, né? No uso do filtro solar, né? Destaque para os cariocas, está vendo aqui, ó, tá? E para o pessoal de Fortaleza e também para o pessoal de Manaus. É isso aí, pessoal. É uma pincelada sobre as DNCT. Troquei. DCNT, as doenças crônicas não transmissíveis. É isso aí, pessoal. Eu fui.